Olá, alunos, tudo bem? Nesta aula, iremos corrigir a semana 1 do PET 6 do 8º ano. Vai falar sobre equação de segundo grau incompleta. Tá? Aqui eu vou resolver com vocês, vou dar uma breve explicação. Mas caso vocês queiram uma explicação mais detalhada, eu vou deixar o link da aula introdutória na descrição do vídeo para vocês, ok? Então, vamos lá para a correção. Questão 1. Explicite o valor dos coeficientes A, B e C nas equações de segundo grau abaixo e apresente o conjunto solução de cada uma das questões dentro do conjunto dos números reais. Vamos para alguns conceitos, né? Explicitar é escrever, demonstrar. Equação de segundo grau, os coeficientes A, B e C. Equação de segundo grau é toda aquela que tem o x, né, 1 do x elevado ao grau 2, potência de grau 2. E conjunto dos números reais. Conjunto dos números reais engloba o conjunto dos naturais, dos inteiros e dos racionais, ok? Então, aqui, vamos relembrar um pouco. Uma equação do segundo grau, ela é escrita dessa forma. ax² mais bx mais c igual a zero. As que nós vamos estudar aqui, ela é incompleta. O que é uma equação de segundo grau incompleta? Ou ela não vai ter o segundo termo, aqui nós temos 3 termos. Olha, primeiro termo, segundo e terceiro termo. Então, para ela ser incompleta, ou ela não vai ter o segundo termo, ou ela não vai ter o terceiro termo. Por quê? Ela tem que ter qual termo? O primeiro termo. O primeiro termo é aquele que tem o x². Se eu tiver um A, né, que for, por exemplo, igual a zero, o que acontece com esse primeiro termo? Ele some. Então, ela recai numa equação de primeiro grau. Então, para ser uma equação de segundo grau, eu tenho que ter um A diferente de quem? De zero. Quem é A, quem é B e quem é C? A, B e C são os coeficientes. O A vai estar sempre ao lado do x², multiplicando o x². O B, multiplicando o x. E o C é o que a gente chama de termo independente. Nesses exercícios da questão 1, vocês vão ver aqui, nós vamos ter quais os termos? Nós vamos ter o primeiro termo, o segundo termo, o B vai ser igual a zero, porque nós não temos, né, um valor aqui que é multiplicado por x, então a gente não vai ter o segundo termo, e nós vamos ter o terceiro termo, que é o termo independente. Então, nós vamos agora anotar e vamos fazer com calma, tá? Vou apagar aqui para a gente resolver. Então, olha só, questão letra A. Letra A, x² menos 9 igual a zero. Outra coisa, sabemos que uma equação de segundo grau, ela vai me dar duas raízes, tá? Sempre vou ter duas raízes dentro do conjunto dos reais. Então, o meu objetivo aqui é isolar a variável x. Então, para eu isolar a variável x, eu vou jogar o menos 9 para o segundo membro. Então, vai ficar x² igual a 9. Agora, como que eu faço para tirar uma potência de grau 2, né? Qual é a operação inversa da potenciação? É a radiciação. Então, a gente vai fazer que x vai ser igual a mais ou menos, isso aqui é importante, vocês não podem esquecer, mais ou menos raiz de 9. X vai ser igual a mais ou menos, quanto é a raiz de 9? 3. A partir daqui, eu já tenho as minhas duas raízes. O x1 vale 3
e o x2 vale menos 3. Por que 3 e por que menos 3? Analisem comigo. Se eu fizer a parte inversa, o que vai acontecer? 3 ao quadrado vai dar quanto? 9. Substituam os valores aqui de x. E menos 3 ao quadrado também vai dar 9. Então, por isso, toda raiz quadrada, né, que a gente está fazendo uma equação de segundo grau, vocês sempre tem que lembrar do mais ou menos. Porque uma potência, um número negativo elevado ao quadrado, ele vai dar sempre um número positivo. Então, o meu conjunto solução vai ser 3 e menos 3. Ficou faltando aqui a gente explicitar quem é o termo, o coeficiente A, B e C. Vamos colocar aqui. O A vai ser igual a 1, é o que está aqui do lado, que vocês não estão vendo. O B vai ser 0 e o C vai ser 9. Então, para a letra A, eu tenho o A valendo 1, o B valendo 0 e o C valendo 9. Ok? Agora, vamos fazer a letra B. B. A equação é x ao quadrado menos 4 igual a 0. Vamos colocar coeficiente 1, tá aqui que vocês não estão vendo. O B, 0, porque eu não tenho nada aqui, né? Um número vezes x, então ele é 0. E o C, menos 4. Então, agora a gente vai resolver. Resolvendo, eu vou isolar o x ao quadrado, então fica x ao quadrado igual a 4. Para eu tirar essa potenciação, eu vou jogar a raiz. X vai ser igual a mais ou menos raiz de 4. Quanto é a raiz de 4? 2. Então, eu vou ter x1 valendo 2 e x2 valendo menos 2. Conjunto solução, menos 2 e 2. A ordem aqui não importa, tá? Não tem problema a ordem aí. Vamos, letra C. X ao quadrado menos 36 igual a 0. C. X ao quadrado menos 36 igual a 0. O A vale 1, o B vale 0 e o C menos 36. Deixa eu conferir aqui. C menos 4, C menos 9, gente, aqui, ó. Faltou pegar o sinal dele, tá? Esqueci aqui, C menos 9. Resolvendo, x ao quadrado igual a 36, eu tiro a raiz jogando uma potenciação. X1, 6, x2, menos 6. Conjunto solução, menos 6 e 6. Letra D. X ao quadrado mais 9 igual a 0. Presta atenção que aqui agora é mais. X ao quadrado mais 9 igual a 0. Vai ficar letra coeficiente A vale 1, coeficiente B vale 0, coeficiente C vale 9 positivo. Resolvendo, x ao quadrado é igual a menos 9. Cuidado com esse negativo, olha como é que vai ficar. X vai ser igual a mais ou menos raiz de menos 9. Neste caso, nós não temos uma raiz quadrada, uma potenciação de grau 2, que me deu um resultado negativo, tá? Olha só, vamos pensar comigo. Se eu tiver o menos 3 ao quadrado, vai me dar 9 positivo. Se eu tiver o 3 ao quadrado, também vai me dar um 9. Eu não consigo ter uma raiz quadrada, que aqui é raiz quadrada, né?
que vai me dar um resultado negativo, menos 2. Raiz quadrada, não. Cúbica, eu tenho. Se eu fizer raiz cúbica de menos 27, eu consigo chegar nesse resultado. Ficaria como? Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Olha para vocês verem. Menos 3 vezes menos 3 dá mais 9. Mais 9 vezes menos 3 vai dar menos 27. Então, a raiz cúbica, ela me permite ter uma raiz negativa, tá? Radicando aqui negativo. Agora, a quadrada, não. E como que eu faço nesses casos? Nós vamos falar que não existe solução nos números, no conjunto dos reais. Não é isso que está pedindo aqui? No conjunto dos números reais. Mais para frente, vocês vão ver que no conjunto dos imaginários tem sim. Isso é lá para o 3º ano, tá? Então, vocês param a resolução por aqui. Coloca, então, que a solução vai ser conjunto vazio. Vocês podem escrever desse jeito ou essa bolinha cortadinha, tá? Então, raiz quadrada não me permite resultados negativos, ok? Letra E. X ao quadrado menos 16 igual a 0. X ao quadrado menos 16 igual a 0. A vale 1, B vale 0 e C vale menos 16. Resolvendo, x ao quadrado é igual a 16, x vai ser igual a mais ou menos raiz de 16, x1 vale 4, x2 menos 4. Conjunto solução, 4 e menos 4, ou menos 4 e 4. F. Menos x ao quadrado mais 4 igual a 0. Vamos estar atento aos sinais. Vamos lá, o A. Quanto vai valer o A agora? Menos 1. 1 tá aqui, pega ele com sinal. O B, 0 e o C, 4 positivo. Olha agora. Menos x ao quadrado vai ser igual, eu jogo 4 para o segundo membro negativo. Aqui, você tem o menos 4, mas o x ao quadrado também está negativo. Então, nós vamos multiplicar por quem? Por menos 1. Vamos tirar o negativo do x. Quando eu multiplico por menos 1, eu multiplico a linha toda. Então, fica o menos 1 vezes menos x ao quadrado e menos 1 vezes menos 4. X ao quadrado igual a 4, agora dá pra gente resolver. Mais ou menos raiz de 4. x1 vale 2, x2 menos 2. Conjunto solução, 2 e menos 2. Ok? G. Vamos fazer a G aqui. X ao quadrado menos 3 igual a 0. O A. O A vale 1, o B vale 0 e o C menos 3. Aí vai ficar x ao quadrado igual a 3, x igual a mais ou menos raiz de 3. E agora, Miriam, não tem raiz de 3. Tudo bem, vamos deixar ela na resposta. Vai ficar mais raiz de 3 e o x2 menos raiz de 3, do lado de fora do radical. Solução, raiz de 3 positiva e menos raiz de 3. Pronto, fechou aqui a letra G. E agora vamos fazer a H. Vamos arrumar um espacinho aqui pra gente fazer letra H. H. Menos x ao quadrado mais 81 igual a 0. Mesma coisa desse, olha, menos x ao quadrado igual a menos 81.
Multiplico tudo por menos 1. Vai ficar x ao quadrado igual a 81. Temos raiz de 81, mais ou menos raiz de 81. x1 vai ser 9 e x2 menos 9. Solução: 9 e menos 9. Ok? Então, com isso, a gente resolve a questão 1. Questão 2. Uma loja vende um espelho que tem formato de um quadrado, de lado medindo x metros, pelo valor de R$ 800. Desenhe um esquema ilustrando o espelho vendido pela loja e indicando as medidas de seus lados em metros. Escreva a expressão algébrica que descreve a medida da área do espelho em função da medida do lado. Então, nós vamos fazer um desenho aqui. Um quadrado. Este quadrado, lado medindo x, se é quadrado, nós vamos ter x e x. E o preço dele é R$ 800. Desenhe o esquema ilustrando o espelho vendido, indicando as medidas dos lados. Escreva a expressão algébrica que descreve a área, a medida da área do espelho em função da medida do lado. Em função de, gente, quando a gente fala em função da medida do lado, que a gente vai estar trabalhando justamente essas medidas. Então, nós vamos falar que a área do espelho vai ser igual. O que é a área de quadrado? Não é lado vezes lado? O meu lado é x vezes x. Então, a área vai ser igual a x ao quadrado. Ok? B. Sabendo que a área total do espelho vendido pela loja é 6,25 metros quadrados, vamos estar atentos às unidades de medida. 6,25 metros quadrados. Calcule o preço do metro quadrado do espelho e a medida em metros e em centímetros do seu lado. Então, olha agora. A área do espelho é 6,25 metros quadrados. Então, essa área toda aqui, ó. Deixa eu pegar e copiar ele aqui. Então, essa área é 6,25 metros quadrados. Metros quadrados. Calcule o preço do metro quadrado do espelho à medida do seu lado. Então, vamos lá. Por onde que a gente começa? Se me deu um preço, né? Ou seja, se me deu a medida da área, que vale 6,25, vamos começar pela expressão que representa a área. Então, a área não é igual a x ao quadrado? Invertendo, x ao quadrado vai ser igual... Quanto que é que mede a área? 6,25 metros quadrados, tá? Vamos prestar atenção que aqui está pedindo em centímetros. Nós vamos transformar isso para centímetro. Então, x vai ser igual a raiz de 6,25. Agora, olha aqui comigo. Se eu tenho 6,25 metros quadrados, tá? Significa o quê? Metro, cada metro tem quantos centímetros? 100. Se é metro ao quadrado, vai ser m vezes m, metro vezes metros, não é isso? Então, nós vamos pegar 6,25 vezes m vezes m. Transformando para centímetro, cada metro não tem 100 centímetros, então vai ser vezes 100, e a unidade aqui vai me dar em centímetros.
6,25 vezes 100, eu vou andar duas casas, então vai dar 625. Vezes 100, eu acrescento mais 2 zeros, então vai ficar 62.500. Então, aqui eu já estou com centímetros quadrados, ok? Então, agora a gente vai pegar os 6,25 metros, correspondem a quantos centímetros quadrados? 62.500. Miriam, mas como que eu faço raiz de 62.500? Vocês vão começar agora a trabalhar o quê? Eu posso fatorar os 62.500 em dois fatores. Gente, fatores é multiplicação, tá? Como que eu vou transformar os 62.500 em fator? Isso aqui é a mesma coisa que 625 vezes quem? Vezes 100. E é com essa continha que nós vamos resolver essa raiz, tá? Então, vai ficar assim. X vai ser igual a raiz de 625, é a mesma coisa, estou fatorando, vezes raiz de quem? De 100. Olha só, agora a gente tem duas raízes exatas. Se vocês se lembrarem tudo, alguns valores, vale a pena vocês decorarem a raiz. Raiz de 625 é 25. E raiz de 100, quanto que é? 10. 25 vezes 10, 250. Então, 250 centímetros. Que pediu para a gente encontrar o lado em centímetro. Isso que nós fizemos foi encontrar o valor de x. E o valor de x é o lado do espelho. Então, cada lado aqui mede quanto? 250. Bom, então eu já encontrei o lado. E o preço do metro quadrado, né? Como que eu vou calcular o preço do metro quadrado? Quanto que vale o espelho todo? O espelho todo vale R$800. Se eu tenho 6,25 metros quadrados, então, o preço do metro quadrado, eu vou fazer como? 800 dividido por 6,25. 800 dividido por 6,25, vou fazer aqui que eu... 800 dividido por 6,25. Estou resolvendo junto com vocês. Vai dar R$128 por metro quadrado. Ok? Então, é isso. Então, vamos analisar. Aqui, para a gente chegar, tá, no tamanho da medida daqui do lado do espelho, que é um quadrado, então as medidas são iguais, eu usei o quê? A fórmula da área. Por que que eu usei a fórmula da área? Porque o dado que ele me deu foi de área. Então, eu tinha que começar a trabalhar pela fórmula da área. Então, eu joguei na fórmula, né, que é x ao quadrado, converti o 6,25, que estava em metros, para centímetro. Tirei a raiz e cheguei que aqui é 250 centímetros, porque ele estava me pedindo em centímetros, tá? E o preço do metro quadrado é o valor do espelho dividido por 6,25. Ok? Se um cliente que precisa de um espelho do tamanho menor pediu para reduzir em 50 centímetros o comprimento de cada lado do espelho vendido pela loja. Aí foi um cliente lá agora e falou o seguinte: não, eu quero um espelho menor que esse.
Aí, e quer quanto menor? 50 centímetros a menos. Se antes ele tinha 250, esse agora vai ter quanto? 200 centímetros de lado. Desenhe um esquema ilustrando o espelho com as medidas especificadas pelo cliente em metros. Pronto. A letra C era só isso. D. Quais são as medidas da área e do perímetro do espelho solicitado pelo cliente? Então, vamos colocar o espelho aqui de novo. O espelho está aqui. Medida 200 e 200. Opa! Medida 200 e 200. Então, agora a gente vai calcular. Perímetro é a soma de todos os lados. Então, vai ser 4 vezes 200 centímetros, que vão dar 800 centímetros. E a área? A área é x ao quadrado. O meu lado é 200, então vai ficar 200 ao quadrado. Como que vocês fazem isso? Pego 2 e elevo ao quadrado, 2 vezes 2, 4, e duplico a quantidade de zeros que eu tenho. Se eu tenho 2 zeros, vão ficar 4 zeros. Então, a área vai ser 40.000 centímetros quadrados. Pronto, já resolvemos essa aí. Letra E. Depois que a fábrica produziu o espelho do tamanho que o cliente pediu, ele solicitou à loja que fosse instalada uma moldura em torno do espelho. E a loja cobrou R$15 por metro de moldura. Então, vejam bem, a moldura é o que vai contornar o espelho. Eu vou trabalhar com qual medida? Com perímetro ou com área? Se é o contorno, eu vou trabalhar com o perímetro. Eu sei que o meu perímetro é 800 centímetros. Agora, presta atenção. 800 centímetros. O preço que a loja cobrou é R$15 por metro, tá? R$15 por metro. Se eu tenho 800 centímetros, para mim passar 800 centímetros para metros, eu vou dividir por quanto? Eu divido por 100. Então, o perímetro vai ser 8 metros. Agora, eu posso multiplicar por 15, porque cada metro custa R$15. Então, aí nós vamos fazer 8 vezes 15. Então, preço da moldura. 8 metros vezes R$15. 8 vezes 15 vai ficar 80, com mais 40, R$120. Então, o preço vai ser R$120. Bom, agora a gente achou o preço da moldura, nós vamos agora trabalhar o preço do espelho. Para a gente trabalhar o espelho, nós vamos trabalhar com a área, tá? E trabalhar com a área, nós vamos pegar os dados do exercício aqui anterior. Vamos pegar aqui. Aqui, qual que é o valor que a gente encontrou por metro quadrado, né? O valor não é 128. Então, nós vamos trabalhar este 128 na área do espelho. Então, vamos lá. Qual que é a área do espelho? A área é isso aqui, ó. É por metro. Aqui eu estou em centímetros. Para eu trabalhar por metro, basta eu dividir por 100. Então, vai ficar 2 vezes 2.
Então, a área vai ser... Vamos colocar aqui, a área em metros quadrados vão ser igual a 4 metros quadrados. E o preço do espelho, vai ser 4 metros quadrados vezes o preço por metro quadrado que nós achamos lá na questão A, vezes 128. 4 vezes 128 vai dar 512 reais. Preço do espelho, preço da moldura. Total, né? Somando, 632 reais que ele vai pagar por tudo. Então, aqui, para a gente calcular o preço do espelho, vocês têm que lembrar que nós calculamos ele lá na questão A, na questão B aqui, ó. Pegando os 800 reais e dividindo por 6,25, que deu 128. Ok? Então, com isso, a gente encerra a correção da semana 1, 8º ano, PET, volume 6. Abraços e até a próxima.